Olá para todos, vamos para mais um vídeo da aula deste mês da Terapêutica da Alma, onde estamos tratando sobre o tema A Arte de Viver. Pressupõe-se, a partir deste tema, que temos que ter uma compreensão fundamentada na filosofia e na sabedoria antiga de meios, processos, procedimentos, conhecimentos, habilidades de como viver neste mundo para podermos ter uma vida melhor, mais dotada de sentido e mais propensa ao que podemos chamar de autorrealização. Começo a nossa aula contando uma pequena história sobre a vida de Buda. Num dado momento, conta-nos Ananda, que era o secretário de Buda. Buda, o Augusto, estava numa floresta com os monges, onde pretendiam não só meditar, como também esclarecer muitos pontos sobre a doutrina. Muitos aspectos que alguns monges não compreendiam, poderiam ser questionados, perguntas poderiam ser feitas e respostas seriam dadas por Buda. Mas Buda observa que muitas dessas perguntas têm uma característica essencialmente metafísica, como, por exemplo, Deus existe ou não existe? Em quantas dimensões é dividido o universo? Como é o mundo dos deuses? Como são os deuses? Como é Brahma? Como é Indra? Como é Shiva? O Buda conheceu a vida após a morte? O que ele pode nos contar sobre isso? É em meio a essas perguntas que Buda, num gesto muito calmo, apanha um punhado de folhas secas que está no chão da floresta onde eles estão meditando e pergunta: monges, existe mais folhas na minha mão ou na floresta aonde estamos? Quase que automático, alguns monges mais afoitos respondem que é óbvio que existem muito mais folhas na floresta, tanto as folhas secas que estão soltas pelo chão, como as folhas que estão nas inúmeras árvores que se espalham pela localidade. Então Buda, olhando firmemente para os monges, diz: tudo que tenho ensinado, tudo que ensinei e tudo que pretendo ensinar é a quantidade de folhas que tem nas minhas mãos. Aquilo que não ensinei, aquilo que não ensino e aquilo que não pretendo ensinar é o que é a ser conhecido e que corresponde às folhas que estão na floresta. Ou seja, de tudo que concerne a existência, Buda estava dizendo que falava muito pouco, falava só sobre um punhado, uma particularidade da existência como um todo, e que muito mais haveria a ser dito. Mas Buda diz: o que importa, o que é interessante, o que é realmente transformador para a consciência humana é aquilo que está nas minhas mãos. É esse punhado de folhas. Todas as outras coisas que podem ser conhecidas não vão transformar a vida de cada um de vocês. Não vai torná-la melhor, não vai torná-la mais significativa. Essa história tem um sentido profundo para mim, não só na minha história pessoal, como na própria jornada de refletir e pensar sobre muitos aspectos da terapêutica da alma, da meditação, das diversas escolas que estudei ao longo dos anos. Muitas são as pessoas que encontrei que tinham um grande interesse pela metafísica, pelos mundos superiores, pelas dimensões, pela hierarquia dos anjos, pelos mestres e assim sucessivamente. Sempre achei isso muito interessante e até mesmo importante, mas num dado momento da minha jornada, quando eu já muito sabia sobre esses assuntos, vi com muita clareza
que eles realmente não transformavam a minha vida, que eles não a faziam de mim uma pessoa melhor. Assim como via em outros que estudavam comigo, que eles tinham um grande conhecimento sobre aspectos ocultistas, como se dizia na época, da vida e do cosmos. Ele tinha um grande conhecimento sobre outras dimensões, sobre outros seres, mas isso não fazia com que eles fossem pessoas melhores, menos mesquinhas, menos raivosas, menos propensas ao amor, ao ressentimento, ao orgulho, ao medo, à ignorância e à obstinação. Ou seja, por mais que avançássemos nesses conhecimentos, as questões mais importantes a serem modificadas permaneciam as mesmas. Lembro de uma outra história que uma pessoa que cuidava de um centro espírita e que era muito respeitada na cidade, uma pessoa que naquela localidade tinha a mesma importância para os espíritas que tinha Chico Xavier para os brasileiros. Essa pessoa veio a falecer e, passado algum tempo, não sei se 1 ano ou mais, no mesmo centro espírita que ela havia fundado, ela deu uma comunicação. Passou o código que é necessário para isso, para que confirme que é ela que está falando. E todos que estavam naquela reunião se sentiram muito felizes, se sentiram muito satisfeitos. E perguntaram a ela: como você está aí? Como está a sua vida no pós-morte? Pensando, como disse, que ela era considerada uma pessoa tão importante e desenvolvida como Chico Xavier, que a resposta que ela daria seria muito mais interessante ou colorida do que aquela que ela realmente deu. Muito secamente ela disse: não estou tão bem quanto imaginava. Obviamente que muitos, se sentindo desconfortáveis e estranhando a resposta, perguntaram para ela por quê. E ela disse que no período em que esteve em vida, tratou muito de coisas que não eram essenciais. Não tinha feito as verdadeiras transformações na sua interioridade. Quando penso sobre isso, quando penso na história de Buda, quando penso na minha própria história pessoal e nas pessoas que conheci ao longo da vida, logo me remeto a essa questão, que é possível ter um grande conhecimento sobre muitas coisas, mas a questão sempre será essa: qual é o conhecimento essencial que pode nos garantir uma verdadeira transformação? Acredito que esse seja um tema muito importante da terapêutica da alma. E assim, começo agora o subtema do nosso encontro. Algumas folhas na mão do Buda. Na história de Buda, conta-se que após o seu despertar, e é isso que a palavra Buda significa, o desperto, Buda foi procurado pelos deuses, que se colocaram diante dele, fizeram suas prostrações e pediram que ele permanecesse no mundo e ensinasse aos homens o despertar, que levasse os seres humanos ao despertar, que ajudasse a todas as pessoas a alcançarem a mesma condição em que ele vivia, em que ele passou a viver a partir daquele momento. Buda teria respondido: simplesmente, isto não pode ser ensinado. Então os deuses,
um pouco mais ansiosos e um tanto quanto desesperados, suplicaram que ele fizesse alguma coisa pelos seres humanos, pois eles, há milhares de anos, tentavam fazer algo de efetivo e nada conseguiam. Que ele fizesse algo que pudesse fazer com que os humanos acordassem de seu sono, acordassem de sua ilusão, acordassem e vissem as amarras com as quais eles estão presos no mundo de sofrimentos, desesperos e enganos. Buda teria respondido: posso então ensinar a ética. Veja que nessa resposta de Buda, você pode pensar sobre isso. Há a essência da terapêutica da alma, uma transformação ética. Como tenho dito já, desde o primeiro encontro, basicamente é isso que pretendemos, uma transformação completa dos conteúdos e das condições que estão na nossa mente. Essa transformação ética pressupõe uma mudança completa nos nossos valores e, essencialmente, nos nossos paradigmas, na nossa maneira de olhar para o mundo, nos reconhecermos no mundo e conhecermos, ou ao menos deduzirmos, o que vem a ser o mundo. Os antigos estoicos, no qual falaremos no próximo vídeo, costumavam dividir e sistematizar todo o conhecimento do estoicismo em 3 áreas: a física, a ética e a sabedoria, o conhecimento. Muito recentemente, um filósofo francês que vem popularizando a filosofia e dando a ela uma tonalidade mais palatável para o público em geral, escreveu um pequeno livro bastante interessante, onde encontramos algo muito semelhante ao que os estoicos fizeram. Luc Ferry, em seu livro, nos coloca que é possível você pegar qualquer filosofia e dividir em teoria, ética e sabedoria. Aliás, se me permite, eu indico o livro. Pode ser bastante esclarecedor para aqueles que não conhecem nada de filosofia e bastante interessante para os que conhecem alguma coisa. É um livro de características populares. Ele não tem nenhum sentido especulativo e teórico mais profundo para os estudiosos da filosofia. A linguagem é mais simples, discursiva e tenta, mais do que buscar grandes explicações ou teorizações sobre os temas da filosofia, mostrar o que foi pensado e que efeito isso tem para a nossa vida hoje. O livro se chama Aprender a Viver, Luc Ferry, Filosofia para os Novos Tempos. É uma indicação que pode auxiliar você que está participando desse curso a ter uma formação um pouco melhor sobre um aspecto importante dos nossos diálogos, a própria filosofia. Ao longo dos nossos encontros, pretendo indicar alguns livros que considero interessante que você leia para poder se informar melhor sobre o que nós estamos conversando. Mas retornando, Luc Ferry propõe essa divisão: teoria, ética, sabedoria. Um ponto importante de compreendermos, desde a antiguidade, é a própria palavra teoria. Hoje, quando pensamos na teoria, de que estamos falando neste momento, no mundo contemporâneo, sobre teoria? Numa especulação teórica, numa especulação narrativa sobre um pressuposto científico ou filosófico. O filósofo inglês Bertrand Russell faz uma piada bastante interessante sobre o tema. Aliás, sempre leio que ele disse isso, mas ainda não localizei em nenhum dos livros que li essa frase de Russell. Mas é mais ou menos assim. O filósofo,
é aquele que se interessa por algo que ninguém dá importância e o transforma em algo que ninguém entende. De certa forma, observando o humor um tanto ácido de Russell, as teorias contemporâneas têm essa característica de difícil inteligibilidade por aqueles que não são, de alguma forma, iniciados na filosofia. Mas, na antiguidade, o termo teoria tinha uma outra função muito diferente da que temos hoje. Tinha um sentido muito diferente da qual utilizamos hoje. Teoria significava contemplação da ordem cósmica. Acho magnífico. Bonita essa concepção do que vem a ser uma teoria. Justamente porque, através da contemplação de uma ordem cósmica, começamos a nos compreender no mundo. Assim, de certa forma, a teoria surge justamente dos pressupostos mitológicos, como aqueles que contei no primeiro vídeo da nossa conversa. Quando pensamos na cosmologia dos cabalistas, na cosmologia dos próprios gregos, ou um pouco que disse da cosmologia dos Vedas, estamos falando disso. Estamos tentando compreender a ordem cósmica na qual estamos inseridos. Estamos espontaneamente inseridos, porque não sabemos como tudo isso começou. Não sabemos exatamente qual é a nossa origem, nem em que condição essas coisas se deram. A teoria tem como função principal, ou tinha como função principal, lá nos primórdios, no pensamento grego, e mesmo em outras escolas, em outros países, em outras formas de pensar, nos ajudar a nos situarmos no mundo, ou melhor, a nos compreendermos no mundo. A segunda divisão, a partir da teoria, é a ética. A ética, sim, teria essa função de nos ajudar a nos situarmos no mundo, de nos tornarmos capazes, através de um exercício de transformação da nossa condição mental, de nos ajustarmos, de nos reconciliarmos com a ordem cósmica que foi contemplada a partir da teoria. A ética teria como fim justamente isso, a reconciliação entre todas as coisas do céu e da terra. Tenho repetido essa frase para que possamos usá-la de alguma forma como um tema de fundo no nosso processo de cura interior. Quando pensamos na teoria, por exemplo, uma coisa que já foi colocado é que a alma possui 4 grandes obstruções: o medo, o orgulho, a obstinação e a ignorância. Isso é uma teoria sobre a estrutura da alma, sobre a estrutura cosmológica da alma, sobre as suas características de origem. Ou seja, todas as almas universalmente padecem dessas restrições. A partir dessa teoria, os sábios passam a postular uma ética, uma forma de viver que tem como finalidade nos ajustar à ordem cósmica, ou nos ajudar a eliminar essas obstruções que nos impedem de viver na ordem cósmica. Uma ordem que não é baseada nem fundamentada no medo, no orgulho, na obstinação ou na ignorância. Numa ordem cósmica, num fundo comum que quase todos os antigos diziam, é fundamentado no amor, na sabedoria, na bondade, no compartilhamento, e não no egoísmo, e não na vaidade, e não na avareza e assim por diante. Uma das questões essenciais do desenvolvimento ético, ou a questão básica do desenvolvimento ético na antiguidade, é justamente a nossa emancipação humana através de virtudes. Praticamente todas as escolas de sabedoria que tinham como fim
a transformação ética para o bem viver, sustentavam essa mesma questão, que a transformação maior, aquilo que poderíamos fazer de melhor para nós e para o mundo, a maior caridade que poderíamos oferecer para o mundo e para os outros, seria a nossa transformação ética a partir do desenvolvimento de virtudes. Como um terceiro ponto, temos a sabedoria, que tem como finalidade básica o pressuposto da salvação. Ou seja, existe uma ordem cósmica que contemplamos, a ética que procura nos situar nessa ordem cósmica, nos ajudar a se reconciliar com essa condição universal. Mas, para que tudo isso tenha efeito, para que tudo isso faça sentido, eu necessito de uma sabedoria que não só me ajuste às condições do mundo, mas me projete para além das condições do mundo, me faça superar a morte. Que este é um tema bastante interessante, que vamos, com toda certeza, ao longo do curso, conversar muito sobre ele. A morte. Como já disse, essa é uma das reflexões de Platão, que é retomada por Montaigne, tem grande importância no budismo, perpassa os últimos discursos, ou talvez os últimos 10 anos do pensamento de Krishnamurti, meditações sobre a morte. Então podemos compreender que os nossos diálogos estão, de alguma forma, inseridos nessas três questões: a teoria, ou uma ética e uma sabedoria, que possam nos auxiliar na transcendência das condições objetivas e concretas de sofrimento, desigualdade e desesperos nos quais estamos inseridos nesse mundo. Quando Buda é solicitado pelos deuses que ensine o despertar e diz: isso não pode ser ensinado, eles pedem a ele que faça alguma coisa. Então Buda diz: eu posso ensinar a ética. Mas que ética? É uma ética que precisa funcionar a partir de uma teoria em que eu possa compreender o mundo por uma ótica e saber como me orientar dentro dessa compreensão cósmica.